Brasileiro Sou é um sonho que eu e Luísa, a gente, em determinado momento, e mais precisamente no início desse ano, a gente teve, que era, de alguma forma, apoiar empreendedores brasileiros no mundo a concretizarem os seus projetos e serem bem-sucedidos em seus negócios, porque a gente acredita que essa é uma forma da gente contribuir para um mundo mais feliz e pessoas mais conscientes no que estão fazendo, né? Então, é um ponto de partida. Hoje a gente tem um ponto de partida, que é o portal brasileiro sou.com, em que empreendedores brasileiros em qualquer localidade que estejam podem anunciar seus produtos, seus serviços. Aqui a gente tem um portal de notícias também, a gente está inaugurando o gabinete de apoio ao empreendedor, com treinamentos, com consultorias específicas, com suporte a investimentos. Então, são pontos dos mais variados possíveis e aqui nesse portal, inclusive, promover a integração de brasileiros, porque a gente entende que nessa integração bons negócios podem sair, e o principal ponto aqui que a gente espera é até que a própria comunidade brasileira seja mais unida a partir dessa integração. A gente vê que outras comunidades são bem unidas, mas nós, brasileiros no mundo, a gente não costuma se juntar muito e promover a união de todos para um bem maior, né? O café virtual, que a gente já está na terceira edição, é uma forma da gente estar levando conhecimento, da gente estar promovendo integração, da gente estar divulgando alguns serviços de alguns brasileiros também. Então, da gente estar promovendo melhoria para todos. E esse terceiro café, a gente focou muito no empreendedor, focou muito em... Eu vou só colocar no mudo aqui um pouquinho, para eu poder, porque eu estava me ouvindo, estava tendo eco. Então, esse terceiro café virtual, a gente focou muito no empreendedor, e não necessariamente um empresário, né? Quem tem uma empresa, mas a gente vê muita gente em que faz a coxinha, em que oferece o brigadeiro, em que oferece determinados tipos de serviços, produtos. Então, é o seu negócio, é a sua forma de sobreviver, de subsistir, de querer melhores resultados aonde está, e que por vezes ele não sabe fazer isso direito. Então, a gente está trazendo conhecimento essa semana dos mais variados e com pessoas realmente de peso para estar falando sobre isso. A gente teve na segunda-feira o André Átila, que tem uma empresa incubada na Universidade de Aveiro, a Scientec, e ela promove muito inovação e apoia a integração Brasil-Portugal, então faz uma ponte entre empresas. Ele falou muito sobre isso. Na terça-feira, a Cíntia Mano falou sobre o olhar do investidor. Então, como o empreendedor precisa se organizar para poder para que o investidor olhe para ele como algo que realmente ele queira apostar, que ele queira colocar dinheiro. Então, toda uma estruturação, toda uma preparação. Ontem nós tivemos a Sônia para poder falar sobre plano de negócios na prática, então ela mostrou passo a passo da construção de um Canvas, de um modelo de negócios usando Canvas. Então foram discussões e apresentações muito ricas. E hoje a gente tem aqui os meus queridos Almir e Leonor para nos falar sobre contabilidade como bússola, né? Então, como é que a gente, empreendedor, que tem aspectos importantes e obrigatórios para estar atendendo em relação à geração de relatórios e demonstrativos contábeis e tudo mais, mas
Como é que a gente pode estar se valendo disso na nossa gestão? Como é que a gente pode estar se preparando para gerir o negócio, gerir pessoas, então o papel do líder nisso tudo. Então, a combinação Almir e Leonor é uma combinação muito rica nesse sentido, né? Porque a gente tem aqui o Almir como um grande auditor e a Leonor como uma grande gestora, líder, coach e tudo mais, né? E amanhã a gente fecha falando sobre vendas, então não adianta nada ter um negócio e não saber vender, não acreditar na minha marca, não saber capitalizar de alguma forma tudo que foi investido. Para passar a palavra para vocês, uma rápida apresentação, então falar da Leonor é sempre uma alegria, porque Leonor eu conheci na FGV, como sendo uma grande referência para tudo que a gente fazia, para assim nós professores, tutores, né? Tem alguns ícones na FGV e a Leonor sempre foi um grande ícone que chegava para mim, porque minha linha sempre foi mais voltada para humanas, então nos teus treinamentos, né, isso sempre chegava para mim, é muito bacana, já dei treinamento que você foi a professora autora, então é muito orgulho quando a gente começa a trilhar alguns caminhos juntas, ver todo um trabalho de constelação que você também faz, então todo um trabalho de coach, a formação, toda a tua preocupação com pessoas e que a gente vê aqui em todo o teu currículo. Então, é proprietária de uma consultoria, Fênix, é coach, palestrante, professora de diversas instituições de ensino, não só no Brasil, mas também no exterior, certificada DISC, APP, capacitada pelo Seeds of Dreams Institute, então, sim, pós-doc em gestão de pessoas, e assim, é um currículo vasto que colocar tudo isso aqui é pouco e você depois pode falar mais, tá, Leonor? Então, minha gratidão por você ter aceito o convite. Almir, idem, muito bom ter você aqui, né? Um feliz amigo que me chegou via Leonor e que é uma pessoa que a gente que tem muito orgulho de estar recebendo também aqui para um café com a gente. Então, toda a tua experiência, toda a tua trajetória aqui, tudo que você passa, e assim, são muitos anos de FGV, né? Também sempre ouvi falar muito. Então, todo esse trabalho que você faz e que eu vejo hoje o trabalho de vocês dois juntos, né? E que depois vocês podem ter um espaço dedicado para isso também, para poder falar sobre o trabalho juntos que vocês estão promovendo e que a gente vai, inclusive, promover aqui pelo Brasileiro Soul, em que apoiar pessoas e integrar todo esse lado técnico e humano que os grandes líderes e os líderes precisam ter. Então, sintam-se bem-vindos. A palavra é de vocês. Paro de partilhar aqui. Querida. Oi, querida. Oi, Sônia, a gente amiga. hoje está matando saudade, né, Núbia? Olha, que bom, Aurora, prazer enorme te ver aqui. Aurora é minha colega do curso de formação de constelação. Querida, não podia deixar de estar aqui para te ver. Viu, Leonor? Nossa Senhora, quanta honra! Muita honra, viu? Muita honra. Quanta Nossa, honra muita isso, gente né? querida, Aurora, Glória. Muito bom, gente, muito bom. Marinês, que bom que você está aqui com a gente também, de novo, Lorena. Bom, gente, eu já falei demais, porque hoje não é para mim, então é para esses dois. E aí a palavra é de vocês, tá? Eu não sei quem vai partilhar a tela e como é que vocês começam. Vou partilhar primeiro, porque eu vou fazer a introdução e no meio, durante a apresentação a gente vai trocando, tá? Bem. E no final fica para ele, porque a ideia principal hoje é a importância da introdução da controladoria, da contabilidade no processo estratégico de gestão de pessoas, né? Então, eu deixo o palco para ele no final, porque aí ele pode brilhar ali sozinho naquele palco. E depois, se alguém tiver perguntas, a gente abre para perguntas, né?
Se quiserem colocar perguntas aqui no chat também, eu vou controlando o chat e vou... Posso compartilhar, Núbia, a tela? Pode, fica à vontade. Bom, como você começou ali apresentando o Brasileiro Sou com o Círculo de Ouro do Simon, né? Uhum. Eu vou te dizer que ele influenciou muito esse trabalho que nós estamos apresentando. Uhum. Eu e a Almir viemos conversando, já tinha mais de ano, da ideia de criar alguma coisa que fosse um grande diferencial na área de gestão e que é uma coisa que, principalmente ele, sentia muita falta quando você fazia uma gestão estratégica. E aí nós conversamos e ele próprio sugeriu, por que a gente não junta os dois assuntos, né? E daí nasceu essa ideia de fazer uma fusão entre duas áreas aparentemente diferentes e que depois que você consegue conjugar, você consegue ver na prática que uma é importante para a outra. O quanto a parte financeira, da educação financeira, é importante para um bom processo de gestão estratégica, né? Então, nós juntamos dentro da gestão estratégica um processo em que a gente tem um olhar bastante dedicado à gestão de pessoas, que o líder e o gestor ele precisa conhecer pessoas com muita intensidade, né? Ele precisa ser um bom intuidor, um bom processo de empatia, para exatamente perceber o que o outro está precisando. E a gente vinha sentindo que na hora que ele tomava uma decisão, faltava o conhecimento da parte contábil, financeira, para ele poder decidir qual era o melhor caminho. Se ele não tem esse tipo de conhecimento, ele vai muito por intuição, né? Mas a intuição para a gestão estratégica ela é importantíssima, mas ela não é suficiente. Então, todo esse aparato que o Almir está tendo nessa contribuição da gestão, e, inclusive, nós estamos fazendo uma consultoria grande com uma rede de escolas, em que ele está sendo a estrela principal, porque é a área que ninguém conhecia, que ninguém estava familiarizado com ela. E para você tomar decisões que agradam, inclusive, aos investidores, aos clientes, né, aos consumidores, você tem que ter muito cuidado onde é que você coloca o seu dinheiro. Então, a gente começou com esse tipo de trabalho exatamente para a gente poder oferecer ao público algo mais completo, algo mais requintado até, sofisticado até, se você quiser falar, e que a gente está entregando um produto que tem uma abrangência muito maior, né? A gente fala muito que, mas quem é de humanas não vai querer aprender finanças porque sai da área de conforto. A ideia não precisa ninguém sair da área de conforto. Eu acho que a ideia de crescimento, de desenvolvimento, é você abrir cada vez mais a sua área de conforto, trazendo informações para você que permitam que você consiga continuar transitando com conforto, mas tendo mais a entregar. E trabalhe com mais segurança, né? A questão de indicadores, a questão de entendimento, até no processo de seleção. Né? Quando eu traço o perfil de quem eu quero contratar para a minha empresa, e a gente sabe que uma contratação mal feita é uma despesa imensa para qualquer empresa, que demitir é muito mais caro que contratar. Então, mais um cuidado que se precisa ter é saber se essa pessoa tem essa leitura mais panorâmica para poder fazer uma gestão realmente, de fato, estratégica, né? Aí a gente está se apresentando a nós, eu e o Almir, né? E nosso primeiro núcleo de trabalho é o núcleo de formação Delmas e Reis, aonde a nossa proposta é trabalhar tudo, vamos dizer assim, a raiz, que é o grande projeto, né? E todos os filhotes que essa raiz vai dar, todos os galhos e caminhadas que essa raiz vai dar, para a gente poder atender esse público sempre com esse foco dos dois vieses estarem integrados, né? O nosso equilíbrio, segundo nossas longas conversas, é dos dois mundos estratégicos, que é o mundo das pessoas e o mundo das finanças. Então, não tem mais como dividir esses dois mundos. O processo é a unificação desses mundos num patamar estratégico que dê muita segurança para quem está tomando decisões e que ela saiba por que está tomando aquelas decisões, porque ela agora tem mais um tipo de informação, né? Então, os líderes não precisam saber de todas as respostas, mas eles precisam saber fazer as perguntas certas. Se ele não tiver informação de outras coisas que ele não considere, mas essa não é a minha área,
e aí passa a ser, né? Ele vai fazer as perguntas erradas. Ele não vai ter conhecimento, condições de ir mais fundo nas próprias perguntas para ele entender se aquela pessoa é adequada para aquilo, daquilo tudo que a gente vê na gestão de pessoas, que é a multiplicidade dentro das equipes, é um olhar muito generoso para empoderar as pessoas que vão trabalhar comigo, mas para isso eu preciso saber que pessoas eu quero e que pessoas eu vou contratar para esse processo. Então, quanto mais informações eu tiver, melhor. Então, quando a gente trabalha só na área de gestão de pessoas, você tem muita informação. Tem informação de tudo que é lado, mas falta, principalmente no entendimento do Almir, que não foi nem preciso muito tempo para ele me convencer dessa ideia, falta esse conhecimento da educação financeira. Então, nessa parceria, né, ele vem, nós estamos somando forças para entregar uma força maior, uma questão muito mais efetiva e muito mais coerente com o que o novo mundo, o novo normal está esperando das pessoas. Não dá mais para a gente sair no improviso, tem que conhecer, né? Então, a nossa proposta maior é essa, né? Então, a gente quer, dentro desse nosso projeto, oferecer um processo, né, em que os líderes possam aprender a analisar e interpretar as informações de forma mais crítica. Porque sem a informação financeira, a crítica fica muito mais leve, de repente até com muitas sombras. E isso não é interessante para o grande gestor do novo normal, né? Então, desenvolver características de liderança e de poder ativo e ensinar a dominar as habilidades instrumentais avançadas da gestão, aonde a questão financeira entra muito pesada, né? Então, na gestão de pessoas, para não tomar muito tempo, a gente vai escolher sempre uma metodologia de trabalho ou fazer um mix delas todas para poder atuar em conflitos quando eles aparecerem. Se você escolher um modelo só, você fica muito amarrada se as coisas mudarem de rumo, né? Se as questões tomarem outro olhar. Então, a gente fez um levantamento de que os olhares principais seriam a gestão por resultados, que não é empresa que não queira resultados, e para você ter um resultado, entregar o resultado de uma empresa, você precisa ter pessoas que estejam comprometidas com a produção desses resultados. E aí, eu sigo também muito a linha do Simon, que ele diz, se você não colocar um propósito e uma causa que esteja na semelhança emocional e mental daquele colaborador, daquele funcionário, né? As coisas vão começar a caminhar por caminhos antagônicos. Então, para a gente desenhar uma trilha e todo mundo caminhar por dentro daquela trilha, os propósitos e causas têm que ter alguma coisa de comum entre todos, né? E quando você explica para uma pessoa o porquê daquilo, fica muito mais fácil dela trazer para ela e dar sequência. Gestão por processos, porque você não pode deixar de trabalhar os processos. A gestão por competências, e hoje, quando você faz uma montagem de uma equipe, a competência já está desenhada antes de você montar a equipe, porque você precisa saber quem você quer, né? Que competências você vai precisar ter disponíveis ali para você poder desenvolver um bom trabalho. E, óbvio, dentro de tudo que a gente espera do novo normal, que de novo normal já está caminhando muito antes do novo normal se fazer desenhado, lá 2004, 2005, quando eu fiz meu doutorado, a gente já falava de gestão participativa. Em 2006, que eu finalizei, você já falava de gestão participativa. É o elevar e empoderar o ser humano como a parte mais importante de qualquer processo organizacional, né? Sem gente não vai acontecer nada. E aí entra na gestão financeira, que eu vou passar a palavra para o Almir, para ele dar a sequência no trabalho dele. Como disse a Leonor, discutir pessoas e fazer com que as pessoas falem de finanças não é tarefa muito simples, porque, de uma maneira geral, poucas pessoas gostam de finanças. Infelizmente, nós estamos aqui para tentar desmistificar um pouco o que vem a ser esse medo de contabilidade, custos, demonstrações, demonstrativos, enfim. Para tanto, a ideia é entender o seguinte: o que é contabilidade? Contabilidade é uma ciência social aplicada. Portanto, se é uma ciência social, está envolvida com toda a sociedade, e o caminho da aplicação da contabilidade é chamada de patrimônio. A contabilidade estuda tudo o que se fala sobre patrimônio. E, de uma maneira bem geral,
o que nós podemos afirmar sobre patrimônio? O patrimônio é um conjunto de bens, direitos e, pasme, obrigações. E por que esse conjunto é chamado de patrimônio? Porque esse é o objeto da contabilidade. Ela estuda haveres e deveres. Ela estuda o comportamento da chamada massa patrimonial. E, por estudar com características muito específicas, ela é binária. Né? O que é o mundo binário? É o mundo do 0 e 1, é o mundo do sim e não, do certo e do errado, é o mundo dos números naturais. Quando a contabilidade nasceu para a sociedade humana, ela não nasceu com menos e mais. Ela nasceu apenas com a parte positiva. E essa parte positiva tinha momentos que ele se diminuía. Então, é impossível ter menos do que zero. Isso não existia e não existe no cenário contábil. E por isso que ela é chamada de a ciência que cuida do patrimônio. Então, tudo que se pensa a nível de patrimônio é objeto de estudo da contabilidade. E como é que a contabilidade conversa com seus interlocutores? Como que ela fala para aqueles que são seus usuários da informação? O que é uma informação? É um dado que foi trabalhado, ele vira informação. O dado que foi trabalhado e que virou informação, à medida que ele vai acontecendo de tempos em tempos, ele vira conhecimento. E esse conhecimento, ao longo do tempo, se transforma em experiência. E todo esse contexto faz o que nós chamamos de um modelo estratégico apoiado em dados que viraram informação, que geraram conhecimento através da experiência e que podem redundar naquilo que nós chamamos de a informação contábil assistida. Então, de uma maneira geral, a gente tem que começar a entender. É uma ciência social que cuida do patrimônio e que não existe mais e menos e outras operações. É simplesmente o racional de tenho ou não tenho. E ela só contabiliza, ela só registra atos e fatos que possam ser mensurados monetariamente. E é evidente que só pode ser vinculado ao quê? As normatizações de cada país, de cada estado, de cada sociedade, e todas elas com um arcabouço de normas internacionais de contabilidade, do qual o Brasil, Portugal e praticamente todos os países do globo assinam, subscrevem essas chamadas normas internacionais de contabilidade. Então, veja, ter um pouco de medo disso me parece muito normal. Afinal, quem não tem medo de faltar dinheiro para isso ou para aquilo? E se existe uma ciência que se encarrega de cuidar exatamente desse tipo de situação, é óbvio que não era para ter um certo medo. A gente pode ter o quê? Receio de não compreender alguns atos e fatos. E aí eu posso me dar o luxo de dizer, como eu também sou contador, nós contadores temos uma falha muito grande. Nós fazemos contabilidade para nós e não para os nossos usuários. E quando a gente faz uma contabilidade para nós e não para os usuários, não quer dizer que o usuário vai entender. Ele simplesmente sabe que, olha, o contador é aquele bichinho que atrapalha a nossa vida no sentido de que nós temos que pagar os honorários e ponto. E não é bem assim, né? Esse tipo de contabilidade não deve existir. Mas eu faço aqui o meia-culpa porque, de uma maneira geral, por ser professor, inclusive, de contabilidade em cursos de ciências contábeis, eu tenho percebido literalmente isso. De uma maneira geral, quando tem alguém que é do mal, olha, aquele pessoal lá da contabilidade, eles querem nota fiscal, eles querem fatura, eles querem comprovante de pagamento, eles querem tudo. E se não apresentar, eles simplesmente não nos pagam. Ou seja, é um povo do mal, né? O pessoal de contabilidade é um povo do mal, nós somos do mal. Mas, afora a brincadeira, a grande proposta é essa. Uma ciência social que estuda o patrimônio. Portanto, ela estuda bens materiais e bens imateriais. Ela estuda direitos recebíveis de qualquer ordem. E ela estuda o comportamento de dívidas, de obrigações. Sem esquecer jamais que tudo o que eu estou dizendo tem que estar devidamente comprovado. Espera aí, professor. Eu fui até a padaria, eu comprei pão para os meus funcionários fazer um lanche na hora do intervalo que nós fizemos.
e, lamentavelmente, eu dei o dinheiro do meu próprio bolso, paguei, e agora eu quero me ressarcir. Perfeitamente, você vai fazer um recibo dizendo que você gastou, e o seu contador, se perceber que esse documento não é um documento fiscal legal, ele vai contabilizar como se você tivesse emprestado o dinheiro para a empresa. Pronto. Qual o problema de contabilizar algo assim? Nenhum problema. O grande problema é, se não há documento fiscal hábil, isso poderá ser restritivo para fins governamentais, fins fiscais. E a nível fiscal, a contabilidade que se faz para atender legislação fiscal, ela tem que levar em consideração as suas particularidades. São regras. Uma pessoa que nasce vai fazer o teste do pezinho, vai ter uma certidão de nascimento que vai identificá-la. E se isso não ocorrer, ela pode ser um índio que não tem identificação alguma. E aí essa pessoa estará ilegal, não pode sair do país, não pode fazer uma série de coisas. A contabilidade é a mesma coisa, ela registra todos os atos e fatos. Para atender necessidades fiscais, os comprovantes precisam ter a idoneidade que se pede na área de fiscal. Para se valer para fins de apuração de resultados de uma sociedade que tem muitos sócios e que tem muitos interessados, existem regras de qual é o dividendo, ou seja, qual é o lucro que será distribuído e qual é a proporção desse lucro para os eventuais minoritários. Mas e quando eu sou um pequenininho? Não importa que você tenha o tamanho pequeno, médio ou gigante, ou extremamente grande, a contabilidade é literalmente a mesma para todo e qualquer tipo de negócio. A contabilidade cuida de patrimônio de pessoa física, de pessoa jurídica e de ambos ao mesmo tempo. Essa é a grande percepção que nós temos que ter da contabilidade. Uma ciência que cuida do patrimônio. E, óbvio, que tem diversas regras, que são chamadas normas internacionais de contabilidade. Aqui no Brasil, o Conselho, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, subscreve junto com as normas internacionais os procedimentos contábeis que estão evidentemente alinhados com as normas internacionais. Isso vale para Portugal, isso vale para os Estados Unidos, isso vale para todos os países. Todos assinam que subscrevem, seguem as mesmas regras. Posso te fazer Por que perguntas, isso tem que ser Almeida, ou não? Claro, pode, sem problema nenhum. Por que isso ocorre? Isto ocorre por um único motivo. Eu não posso ter uma empresa, uma entidade com fins lucrativos nos Estados Unidos com um tipo de comportamento que diverge do comportamento do Brasil, de Portugal e da Europa e de qualquer outro lugar. Esse talvez seja um grande diferencial. Pois não, Núbia? Então, eu acho que esse é um bom ponto que você trouxe e que a gente pode dar uma boa ajuda aí para o nosso empreendedor, né? Porque como a gente está com um empreendedor brasileiro que vai assistir isso daqui e que de alguma forma a gente vai estar falando depois de um trabalho específico de treinamentos, o que você está trazendo, e aí se eu estou entendendo correto, é que com o advento do IFRS, falar de contabilidade para o Brasil, falar de aspectos contábeis para o Brasil, aqui para Portugal ou para outro, já convergiu, é isso mesmo que você está trazendo? Exatamente isso. Então, a convergência é única. A forma de comunicar, a forma de estar fazendo os demonstrativos, a forma de registrar alguma coisa contabilmente, a regra é a literalmente mesma. Para É a todos. mesma. Então, significa dizer que é importante que esse empreendedor, uma vez que ele é obrigado a fazer todos esses registros, né, a ter o seu contador para estar fazendo tudo isso, que esses livros existem, que os demonstrativos financeiros, demonstrações financeiras existem, que ele também se valha destas informações para fazer a gestão da empresa. É isso que você está querendo trazer? Exatamente para cuidar isso. do patrimônio, para poder ter indicativos de como é que ele está indo, onde é que ele deveria prestar mais atenção, como é que ele poderia cobrar melhores resultados. Então, Exatamente isso. De uma maneira geral, o que nós podemos dizer é a contabilidade tem que deixar de ser, como infelizmente tem sido, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, apenas um ato regulador dentro da própria empresa, onde faz todos os lançamentos e todos os registros e gera algumas demonstrações, chamadas de demonstrações contábeis. Então, veja que interessante. Se for para fazer só isso, eu não preciso nem de um contador, basta que eu tenha um técnico em contabilidade.
E essa não é a questão. A questão é, a contabilidade é um banco de dados, e é um banco de dados, talvez o maior banco de dados que qualquer organização possa ter. Nós costumamos dizer que o grande cemitério de todos os negócios está escriturado lá na contabilidade. Ela tem tudo, tudo que você pode imaginar. O grande problema é o fato de muitos empresários e muitos gestores terem pavor da contabilidade, eles não se utilizam dessa ferramenta, desse instrumento de gestão. Hoje não cabe mais olhar para a contabilidade apenas como um repositório de dados. Cabe hoje entender o que são esses repositórios. Todo mundo já ouviu falar das duas principais demonstrações contábeis. São elas: o balanço patrimonial, o nome já está dizendo, ele tem em equilíbrio o patrimônio. O quê? Bens e direitos de um lado e obrigações e situação líquida de um outro lado. Em equilíbrio, como se fosse uma balança. Dois pratos de balança, onde reúnem um grupo de bens e direitos. E por que são bens e direitos? Né? O que representam esses bens e direitos? Representam aquilo que a entidade, que é a empresa, pode se dispor na hora que quiser. Ela pode vender, trocar, doar. Então, a atitude que as empresas têm, os negócios têm sobre os seus bens e direitos é uma atitude ativa. Por isso, bens e direitos são chamados de ativo. Olhando para o balanço, quando você vê a palavra ativo, é o quê? É a atitude ativa para que o empreendedor, empresário tem para com seus bens e direitos. Por isso é chamado de ativo. E isso, via de regra, aparece no lado esquerdo do balanço patrimonial como os bens e direitos que estão à disposição da empresa. Diga, Leonor. E daí, para quem está ouvindo a gente, para juntar isso tudo que o Almir está dizendo e para vocês entenderem a nossa ideia, é que um gestor, quando a gente lê agora um gestor estratégico, a gente entende que ele não possa mais deixar de fazer isso, ou pelo menos saber como é que funciona, até para escolher alguém que o assessore nessa questão. Não pode mais fingir que o gestor, porque ele é um gestor de pessoas, que ele possa escapar de entender esses processos. Não tem mais espaço para isso. Eu acho que o que aconteceu com algumas empresas, que não se pensava nisso quando a gente montou o projeto, né? Mas que está acontecendo com algumas empresas durante esse período de quarentena que a gente está vivendo, né? Talvez, óbvio que talvez, alguns líderes pudessem ter feito algum tipo de prevenção quando a coisa começou a aparecer, se entendessem também da parte de contabilidade de alguns aspectos financeiros. Então, só para a gente deixar o link, para que esse link não se perca, né? Que não é um trabalho de um fazer uma coisa e o outro fazer a outra. É um trabalho de integração. E que a gente pretende, durante todo o trabalho de formação que a gente está desenvolvendo, é que os líderes, quem aceitar o cargo de ser líder, porque isso é uma questão de decisão pessoal, né? Eu aceitei e eu sei que eu tenho ônus para isso. E eu tenho que me dedicar a uma série de conhecimentos. Então, agora entender por que ele não pode mais prescindir dessa parte que o Almir está explicando para a gente. Só isso aí. É muito legal isso daí. Rapidinho, Almir. Pois não. É muito legal isso daí, Leonor, porque assim, em todo o meu aspecto profissional, né, uma das frases que eu mais ouvia, principalmente que eu trabalhava com sistemas, toda a parte de automação, né, diversos processos, uma das coisas que eu mais ouvia era a frase do Edward Deming, que é o que não se mede, não se gerencia, né? Então, isso martela a minha cabeça. E assim, eu acho que é por isso, e aí também pela minha veia contábil, que eu acredito na contabilidade como bússola, e foi por isso até que a gente deu esse nome para essa palestra de vocês, porque é uma... escuro. E senão você está no escuro ali, é um orientativo. E aí, Almir, uma dúvida. Quando a gente fala que na estrutura do balanço, então hoje com o IFRS as rubricas são semelhantes, se eu olhar lá ativo corrente, ativo não corrente, essa estruturação é a mesma, por exemplo, Brasil e Portugal. Brasil, Portugal, Estados Unidos, África, Alemanha, toda a Europa, toda a Ásia, todas as Américas, não tem mais outro jeito de tratar. Maravilha. É exatamente assim. Você vai mudar a palavra em português para inglês, para espanhol, mas
o sentido é literalmente o mesmo. O que é disponível no Brasil é disponível em Portugal, em todos que falam a língua portuguesa, e quem fala inglês é o mesmo disponível. É cash, é esse o conceito. E isso não muda. As contas contábeis, também conhecidas com o codinome de rubricas, têm a mesma característica e identificam os bens e direitos e as obrigações do mesmo jeito. Perfeito. Então, do lado esquerdo do balanço patrimonial, temos os bens e direitos, também conhecidos como ativo, e do lado direito, nós temos as obrigações exigíveis, as dívidas que serão liquidadas, e temos o chamado patrimônio líquido, que seria um passivo fictício, porque se esse passivo for cobrado pelos sócios, a sociedade desaparece. Se os cotistas resolverem elevar o seu capital de volta, a sociedade desaparece, então é chamado de passivo fictício. Por quê? Porque ele é não exigível. Então, de uma maneira geral, a primeira demonstração gerada pela contabilidade, e o nome adequado é demonstração contábil e não demonstração financeira, porque fluxo de caixa é uma demonstração financeira, mas não é uma demonstração contábil. Então, veja que são alguns tratativos que foram equacionados. Então, de uma maneira geral, a primeira demonstração contábil apresentada para toda e qualquer corporação, e mesmo pessoas físicas, é chamado de balanço patrimonial. E ele mostra basicamente o quê? De um lado, os seus haveres, o que você tem, o que você pode fazer e dispor em que momento quiser, e suas dívidas para com recursos que foram obtidos com terceiros e recursos que foram obtidos com sócios. Via de regra, quem é o primeiro na contabilidade? Para a contabilidade, o primeiro é a entidade, que pode ser uma entidade com fins lucrativos, uma entidade do primeiro setor, do segundo setor ou do terceiro setor. A entidade é o primeiro. Os segundos são sócios, aqueles que transformaram a sociedade em sociedade. E todos os demais elementos são chamados de capital de terceiros. Então, os recursos vêm de sócios, que são os segundos, e vêm de terceiros, que são os não sócios. E esses recursos estão na mão dos primeiros. E quem é o primeiro? A entidade. Então, essa demonstração, balanço patrimonial, é a fotografia do que acontece com a entidade numa determinada data. Via de regra, essa data tem um período de 12 meses, quase sempre coincide com o ano calendário, 1º de janeiro até 31 de dezembro, mas nada obsta de que essa apresentação possa ser em prazos diferenciados. Uma vez adotado esse prazo diferenciado, em função de safras e coisas do gênero, você pode ter uma empresa, café, por exemplo, que começa no dia 1º de julho de um ano e vai até o dia 30 de junho do ano subsequente. Ou seja, esse exercício social tem sempre 12 meses, evidente que no transcorrer das operações, e esse ciclo serve para medir a data que se vai elaborar os balanços. Nada impede que seja feita semanalmente, diariamente, mas, via de regra, se fecha resultados, se apura resultados ao final de cada exercício social. A outra peça contábil de extrema importância, ela diz se economicamente o negócio que está sendo devidamente administrado, gerido, se ele teve resultados. Esses resultados é o confronto entre receitas e despesas, e isso é chamado de lucro, se as receitas forem maiores do que as despesas, prejuízo, se as despesas forem maiores do que a receita, e ele pode ser zero, ele pode não ser um resultado nem positivo e nem negativo. É evidente que se você falar para um sócio, olha, você não ganhou e nem perdeu, ele vai dizer, não, eu perdi, porque eu botei o meu dinheiro e ele não foi remunerado. Então, de uma maneira geral, uma das demonstrações, o balanço, fala da situação financeira, mostra como o patrimônio se comporta até aquela data. E a outra demonstração diz, ao longo de um exercício social, notadamente, via de regra, um período de 12 meses, qual foi o resultado que a operação incorreu? Lucro? Prejuízo? Evidente que quando nós falamos de entidades do terceiro setor, nós não temos nem lucro nem prejuízo. Nós temos o superávit ou o déficit, ou exatamente o equity, o zero. Então, de uma maneira geral, é isso que a gente precisa entender. Contabilidade gera isso. Agora, como é que a gente faz isso virar informação para pessoas, para gestores em geral? Imagine um gestor da área de recursos humanos que recebe uma demonstração de resultados e um balanço patrimonial, ele vai achar aquilo muito bonito, um monte de numerozinhos, E o que eles dizem? O que esses números mostram? O que eles apresentam? Bom, nós temos diversas formas de apresentar as demonstrações contábeis. As mais usuais levam em consideração os chamados índices
a partir da análise de balanços. O nome está inadequado, chama índice de análise de balanço. Na verdade, seria índice de demonstrações contábeis, porque ele não envolve tão somente o balanço. Ele envolve o balanço, a demonstração de resultados e como que esses índices impactam, por exemplo, para quem vai analisá-los. O mercado financeiro, o mercado de ações, nós temos divisões específicas que só fazem esse trabalho. Colhem todos os dados de balanço, todos os dados de demonstrações de resultados, e não precisa ser ninguém sofisticadíssimo para fazer isso, basta saber levantar esses dados, e aí, tabulando esses dados, nós calculamos diversos índices. Os sistemas hoje fazem isso assim, num piscar de olhos. Pegou o dado, transforma no índice. O grande problema é como é que interpreta esse índice. O mundo financeiro sempre foi muito preocupado em definir qual é a capacidade de pagamento que uma entidade possui. Isso é chamado liquidez. Então, existem índices que medem a liquidez. Eu vou apresentar alguns aqui daqui a pouquinho. O mercado financeiro também vê outros índices que falam sobre endividamento. Olha, a minha corporação, a minha empresa, a minha entidade, ela está devendo, ela não está devendo? Se ela está devendo, qual é o nível de endividamento? Ela tomou recursos de curto prazo, ou seja, que vão ser pagos e liquidados até o final do próximo exercício, ou recursos de longo prazo, que serão liquidados após o final do próximo exercício? Então, ela está endividada ou não? Então, são chamados índices de endividamento. E, claro, quando eu falo em endividamento, a ideia básica é a seguinte: comparado o nível de dívidas com o dinheiro que o sócio investiu na empresa, essa relação, como é que ela funciona? Ou seja, qual é a participação do capital de terceiros no recurso total e vice-versa? Então, índices que medem endividamento. O mercado financeiro adora esses índices. Quem trabalha com banco e cede crédito quer saber se pode pagar e se está endividado. Veja que interessante. E aí vem a pergunta: um cidadão que atua na área de pessoas vai usar isso como? Já vou mostrar. Ao falar de liquidez, capacidade de pagamento, ao falar de endividamento, nível de endividado de curto, de médio ou de longo prazo, confrontado com o recurso do sócio, confrontado com os recursos totais, cabe uma outra pergunta: qual é o nível de rentabilidade que essa entidade obtém? Evidente que tem que ser uma entidade com fins lucrativos. Ela pode ter uma lucratividade levando em consideração apenas as suas vendas, é chamado de rentabilidade operacional ou ROI em inglês, né? Retorno sobre o investimento pensando nas vendas, na operação principal. Mas eu posso também ter um retorno investimento sob o ponto de vista do sócio, que é comparado com o dinheiro que ele colocou na entidade. Então, esse é o retorno sobre o investimento, sobre a ótica do sócio. E eu posso ter, sob a ótica do cidadão, que é o gestor, eu peguei dinheiro de terceiros, bancos, etc, etc. Eu peguei dinheiro com os sócios, eu coloquei tudo isso aqui nesse negócio. Então, eu quero entender qual é a rentabilidade sobre o dinheiro todo que eu peguei, não só sob o ponto de vista do sócio, ou sob o ponto de vista de terceiros. Então, essa é uma outra rentabilidade. Olha o mercado financeiro falando. E, além disso, o mercado financeiro procura fazer o chamado ciclo operacional, definindo, por exemplo, da data que eu compro os insumos que eu vou usar no processo, até a data que eu recebo pela venda. Então, comprei, chegou na minha empresa, até a data que, quando eu vendo, eu recebo. Esse ciclo é chamado ciclo financeiro, ou ciclo operacional. Dentro do ciclo operacional, eu tenho o prazo médio de estocagem, no caso de empresas que detêm estoques. Eu tenho o prazo médio de recebimento de vendas e o prazo médio de pagamento de compras. A diferença de prazo médio de recebimento de venda com prazo médio de pagamento de compras é chamado de ciclo financeiro. Olha, o financeiro está muito feliz, porque ele entende isso. Agora, e o cidadão de pessoas? E o cidadão da área de operação? E o cidadão das outras áreas? Como que eles interpretam esses números? Esse é o grande problema. A contabilidade sempre trabalhou para atender objetivos de natureza de controle econômico financeiro. E para os pares e para aqueles que necessitam da informação contábil, isso não foi trabalhado por muito tempo. Então, quando eu pego, por exemplo, um gestor de pessoas e digo para ele: olha, o resultado que a empresa obteve foi um lucro de XY milhões, que, levado em consideração o investimento do sócio, deu um retorno anual em torno de 25%. Sobre o ponto de vista do gestor, esse retorno cai para 22%. E a operação gera um caixa de X milhões de reais por ano. E vai dizer: puxa, que bonito. E o que eu tenho que ver com isso? Você tem tudo que ver com isso. Por quê? Bom,
Não foi você que teve que atender um departamento lá da empresa que precisou de um funcionário para operar determinada maquinária? Não foi você que teve que buscar esse cidadão no mercado? Não foi você que teve que fazer o treinamento específico? A minha pergunta para você, e eu sou da contabilidade e controladoria, como é que você sabe se logrou sucesso ou não esse cidadão que você contratou? Qual foi o retorno que ele trouxe para o departamento? Qual foi o retorno que a operação dele com o todo trouxe para a empresa como um cenário maior? Enfim, quanto que isso contribuiu na capacidade de pagamento, no nível de endividamento e na rentabilidade do negócio? Então, criar índices que possam falar com pares de outras áreas são de extrema importância. De que adianta eu ter alguém que faz recrutamento, faz seleção, oferece treinamentos excepcionais, trabalha com uma base de recursos muito grande da própria empresa, mas efetivamente não tem noção nenhuma. Fica pensando que é apenas um gasto, que é apenas uma despesa. Não, eu como sou de gestão de pessoas, eu represento despesa. Mas como despesa? Despesa? Como despesa? Se você investe em tecnologia, se você faz todo o aparato necessário para que tudo funcione, desculpe, não dá mais para pensar desse jeito. E uma das grandes vertentes que nós sofremos foi justamente o cenário contábil atender a prerrogativas econômico-financeiras sem levar em consideração que o mundo é feito de pessoas. São as pessoas que precisam entender essa gama de relatórios e é essa a nossa proposta ao transformar os relatórios em instrumentos de gestão, seja para o microempreendedor, aquele que compra e revende, ou transforma e revende, ou para uma mega corporação que faz diversos processos na sua planta fabril. Então, a ideia é desmistificar esses relatórios e apresentar índices, que já são índices costumeiros, mas levando para o viés que as pessoas entendam, e não só o mercado financeiro entenda. Porque o mercado financeiro sabe, olha, esse índice aqui mede a capacidade de pagamento. Para cada X reais de dívida, ela tem Y reais ou só falta tanto, etc. E ele sabe fazer essas análises. Agora, quando eu levo isso para quem não é da área, isso vira um verdadeiro tormento. Muita gente diz, qual é o dinheiro mais caro? O dinheiro que eu tomo emprestado do banco para colocar na empresa ou é o dinheiro do sócio? Bom, essa resposta me parece muito simples. Se o dia que o dinheiro do banco for muito mais barato, né? Vamos colocar assim, muito mais caro que o dinheiro do próprio sócio, então a gente faz o seguinte, fecha a sociedade e põe o dinheiro no banco. É óbvio que o dinheiro do sócio é muito mais caro que o dinheiro do banco. O dinheiro do banco serve para alavancar a sua operação. Então você vai conseguir pagar o banco e pagar o sócio. O sócio que está ganhando 20% ao ano, ele não quer saber de ganhar menos de 20%. Você já começa com esse custo de capital a 20%, porque a empresa está ganhando 20% ao ano. Se ele achasse uma aplicação financeira que ele rendesse mais do que isso, que seria um dinheiro em bancos, por exemplo, tu acha que ele ia ficar com a sociedade ou ele ia colocar no banco? Então, essa é uma das coisas que a gente tem que desmistificar. Eu prefiro colocar o meu dinheiro do que trabalhar alavancado com dinheiro de instituição financeira. Por quê? Qual é a rentabilidade que o seu negócio oferece e quanto que o banco lhe cobra para que o seu negócio possa ampliar ainda mais? Então, desmistificar esses padrões é algo de extrema importância e cabe à controladoria contábil, que envolve custos, orçamentos e uma série de outras demonstrações para desmistificar essas questões. Me deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho. Claro, que é isso. Eu vou sempre Quer falar, Leonor, antes? Então, deixa eu só pegar para não perder o gancho. Então vai. Quando ele colocou todo esse cenário, né, do quanto o líder estratégico ele precisa ter esse conhecimento, uma vez que o líder estratégico consiga ter elementos para provar até a própria empresa, a própria instituição, o colegiado, o comitê, seja lá o que funcione naquela organização, ele está, inclusive, dando um espaço muito grande para a valorização das pessoas. Porque ele consegue provar por A mais B o quanto aquela pessoa é fundamental para o resultado daquela empresa. Porque ele passa a ter números nas mãos, traz evidências muito mais fáceis do que você ficar conversando. Mas o fulano é ótimo, mas eu preciso dele. Precisa por quê? E aí, toda essa colocação que o Almir fez, ele traz uma evidência de fácil entendimento, porque ela é totalmente tangível. Uhum. Então, essa ideia nossa de juntar isso tudo aqui é, inclusive, para trazer mais benefício para as pessoas.
porque eu tenho mais como... Mas eu preciso de uma pessoa com esse perfil. Mas por que você precisa de uma pessoa com esse perfil? E aí você tem dados para provocar a reflexão de quem decide de que por que você precisa daquela pessoa. Então, as pessoas dentro da organização vão ficar mais protegidas. Porque isso vai provocar um comprometimento mais alto, isso vai provocar uma dedicação mais intensa, porque a pessoa sabe que aquilo não vai se perder. Aquilo vai trabalhar a favor dela. Então, vai dar essa possibilidade para o gestor de pessoas, o líder, né, o líder estratégico, ou o gestor até de outras áreas, que não especificamente de pessoa, porque de pessoas todas as áreas são, mas especificamente de pessoas, né, uma liderança estratégica, ela vai ter muito mais elementos para defender as suas pessoas, porque está provado. Então, isso que ele acabou de colocar agora é de um valor, de uma preciosidade para a empresa que não pode mais ser dispensada. Instrumentos bem claros, né? O ponto que eu ia te perguntar, Almir, então, assim, eu estou sempre tentando trazer para o pequeno empresário, né? Sim, Pequeno, claro. médio empresário. Então, ele tem lá, tem seu balanço, tem lá sua DRE, ele consegue gerar indicadores, né? Índices contábeis que vão indicar para ele, poxa, minha rentabilidade está assim, a minha liquidez está assado, exigibilidade assim, e com eu gostei muito, né, de saber dessa padronização, eu posso falar assim, Sim, claro. de normas contábeis e tudo mais, porque talvez ele possa usar esses índices para se comparar com outros. Então, Exatamente isso. e Exatamente isso isso. é uma bússola para ele também. Poxa, eu estou alavancando meu capital com um custo de tanto. De repente, não é isso que o mercado pratica. Onde é que eu estou errando? Né? Coisas assim desse... Eu Então, te vou, eu deixo... vou compartilhar uma tela agora Uhum. e eu vou mostrar alguns índices e nós vamos... Vou parar de partilhar aqui a da Leonor e aí você pega. Vou tirar. Isso. Já E tirei, já tirei. eu vou mostrar, então, alguns índices a Uhum. partir de demonstrações contábeis de uma empresa que é uma empresa comercial, ela compra e revende. Eu tive que subtrair o nome porque ela Uhum. não é capital aberto, não está negociada em bolsa de valores, mas exprime bem algumas coisas que a gente monta para um cenário financeiro e que, na verdade, tem que ser adaptado e muito bem adaptado e interpretado pela área de pessoas e todas as demais áreas. Vou compartilhar aqui. Uhum. Muito bem. Então, observem, por favor, os indicadores estão subdivididos em 4 grupos. Por se tratar de uma empresa, de uma entidade comercial, então nós temos os índices de liquidez, que servem para medir a capacidade de pagamento, já vou falar sobre eles rapidamente. Aqueles que servem para medir o nível de endividamento, está endividado ou não está. Aqueles que definem a rentabilidade. E, finalmente, aqueles que definem o chamado ciclo operacional, de quanto em quanto tempo todas as operações são devidamente giram o patrimônio inteiro da sociedade. Então, de uma maneira geral, falando só de liquidez, a liquidez mais comum ela é chamada de liquidez corrente, ou seja, ela serve para medir a capacidade de pagamento de curto prazo, ou seja, tudo aquilo que eu devo até o final do próximo exercício social, quanto que eu tenho de dinheiro literalmente para pagar aquilo. Como isso aqui é a fotografia numa data específica, e como isso aqui são 2 anos, e nós temos isso aqui mensalmente, são 24 apresentações, vocês percebem que em janeiro, para cada R$1 de dívida, para cada $1 de dívida, esta empresa dispunha de R$1,11, ou $1,11, €1,11. Então, veja, ela conseguia pagar a dívida e ainda lhe sobravam 11 centavos. Podia transformar isso em centenas. Olha, para cada $100 de dívida, ela tinha 111. Para cada 100 euros, ela tem 111. Veja, isso aqui é um número. Agora, como usar esse número por pessoas? Para que serve a liquidez? Para definir a capacidade de pagamento. Com mais ou menos pessoas, eu consigo melhorar o índice de capacidade de pagamento de uma empresa?
E como que se faz isso? Como é que eu transformo esse índice em pessoas? E parece meio óbvio, espero. Se eu tivesse a quantidade de funcionários que trabalham nos departamentos específicos e dividisse esse índice pelo número de pessoas, eu teria o esforço das pessoas, dos seus treinamentos vinculados a isso. E veja qual é o impacto que isso dá apenas na capacidade de pagamento. Eu não estou falando nenhuma outra coisa. Eu estou falando só de capacidade de pagamento. Eu estou adaptando um índice usual no mercado financeiro para um índice que envolve gestores e pessoas. Olha, este funcionário contratado, este terceiro contratado, e gera uma redução no meu nível de capacidade de pagamento de curto prazo de Y centes de dólar, Y centes de euro, Y centes de real, e com isso eu consigo alavancar outras coisas. Esse tipo de resposta o mercado não oferece. E não oferece, não é porque ele não os tem. Ninguém está inventando nada aqui. Isso aqui não é uma tese de doutorado, e muito longe disso. Isso aqui é só uma adaptação à realidade do mundo de pessoas, de quem está preocupado com gestão. Eu não posso chegar, por exemplo, para o Bita e dizer para ele, Bita, você tem que entender isso. Não tem que entender não, amigo. Você tem que me mostrar como isso pode ser utilizado naquilo que eu estou fazendo e o que vai alavancar o meu nível de depreensão dentro do processo corporativo. Não existe mais as casinhas separadas. Nós, obrigatoriamente, somos multidisciplinares. Então, falar de liquidez corrente é falar de liquidez no curto prazo. O nome geral, que é a segunda que aparece ali, já está dizendo, é a capacidade total de pagamento, curto, médio e longo prazo. Novamente, eu transformo isso em pessoas. E eu poderia ir um pouco além. Imagine alguém da área de produção dessa empresa dizendo assim, e quanto de horas máquina eu preciso para envolver essa capacidade de pagamento? É só dividir isso por horas máquinas. Você percebe como a gente muda a interpretação colocando o locutor e o interlocutor numa conversa com o mesmo dado e vendo sobre a sua ótica. Ele começa a enxergar isso de mais vezes. Normalmente, a contabilidade se fez para contadores que têm viés financeiro. Portanto, ele não fez isso para os demais. Ele fez isso para ele entender. E se ele entendeu, é o que basta. Virar rei? Não vai virar rei coisa nenhuma. Acabou a história de rei. Só tem um lugar no planeta aí que tem rei ainda, e rainha, essas coisas. Aqui não tem mais. O mundo contábil não pede mais isso. O mundo da chamada ciência contábil, ele pede uma reflexão maior e que envolve, acima de tudo, como as pessoas interpretam esses números. Óbvio que elas têm que perder esse medinho também, né? Se ficar com medo de finanças, não vai querer nunca entender algo desse tipo. A outra liquidez que a gente apresenta ali, porque trata-se de uma empresa na área comercial, é uma chamada liquidez seca. O principal ativo que um comércio tem é vender. Vender o quê? Seu estoque. Se ele tivesse uma insuficiência de estoque por uma pandemia, por uma greve de fornecedores ou qualquer coisa assim, como é que ele conseguiria vender seus produtos e a sua capacidade de pagamento, como é que ficaria afetada se ele não o tivesse? Então, a liquidez seca mostra isso. E a liquidez imediata é a história mais ou menos assim. Como o Bita é o único milionário que está entre nós aqui, me perdoe os demais, o Bita tem uma fortuna muito grande todo dia à disposição dele. Estou falando assim de milhões de euros à disposição. E com esse dinheiro ele compra qualquer coisa e paga na hora. Liquidez imediata é isso. Quanto que eu tenho agora para pagar toda a minha dívida? No caso do Bita, a gente sabe que sobra. Mas no meu caso, por exemplo, não tem nem como pensar. Foi só uma brincadeira, Bita, para descontrair um pouco. Falar de endividamento, que são os próximos índices, é muito interessante. A gente coloca uma sopa de letrinha ali, mas é só para... O primeiro deles, que é o item 5, diz o seguinte: quanto que o capital de terceiros representa dos recursos totais? Vocês vão perceber que em janeiro representava 77,7% do total de recursos. De cada 100 dólares e cada 100 euros obtidos, 77 não veio de sócios. É o que está dizendo esse número. Olha que interessante. E quanto que isso impacta no mundo de pessoas, no mundo de gestores? Bom, com a quantidade de pessoas que nós temos nesta empresa hoje, contratar mais 10% do efetivo vai gerar que efeito de endividamento? Veja o índice transformado para uma linguagem. Olha, os treinamentos que nós estamos oferecendo para gestão de conflitos aqui dentro, eles impactam em que nível de resultado, em que nível de endividamento, em que nível de capacidade de pagamento. Você percebeu como eu mudei a maneira de interpretar o índice? Eu não estou falando para o mercado financeiro de um jeito e para o pessoal que cuida de gestão de outro jeito. Eu estou tratando da mesma forma. E por aí vai.
os índices de endividamento são muito ricos. Eu estou me atropelando um pouco, porque eu sei da questão do horário, e o horário é algo que deve ser cumprido, e a gente já está com 4 minutos além do horário. Falar de rentabilidade me parece algo meio que óbvio e inulante, mas é o que chama mais atenção, e eu coloquei só 3 índices, né? Eu procuro descobrir, hoje, as vendas da empresa giram quanto o patrimônio total, em quanto tempo esse patrimônio gira. Veja, essa empresa gira 60% do seu patrimônio total, 60% no mês de janeiro. Girou 62%, ou seja, as vendas estão fazendo o patrimônio girar mais rápido. E isso redunda no quê? Em pessoas, foram as pessoas que vincularam isso ou não? Veja, isso aqui é uma análise numérica. Quando eu pego a análise numérica e coloco modelos estatísticos, o professor Jorge Monteiro, que está presente, gosta muito de econometria, e eu então nem se fala. Quando a gente usa a econometria ou a chamada contabilometria, métodos quantitativos aplicados, e interpreto isso à luz de resultados, eu crio curvas de tendência e, a partir delas, eu posso inferir, olha, uma greve vai promover o quê? Uma parada técnica, a contratação de outros, o treinamento de não sei o quê. Eu posso simplesmente, usando um conceito de redes neurais aplicadas a esse mundo, e você fala, mas Almir, eu estou falando de pequenos empresários, não importa o tamanho do empresário, a rede neural, olha, para o pequeno empresário também chove, também faz sol, também tem calor, também tem uma boa comida, o time perdeu no campeonato mundial, o outro não participou, tem todos os mesmos problemas, que todo mundo tem o mesmo problema. As redes neurais servem para auxiliar nesse processo de tomada de decisão. Então, não dá para falar disso aqui apenas como viés contábil financeiro. Eu tive um professor, ele é saudoso, o professor Inel Alves de Camargo, ele dizia que, ao se formar em ciências contábeis, o mínimo que você tem que ser é contador. No mínimo. Por que o mínimo ser contador? Porque o contador é um engenheiro financeiro, só que ele esqueceu que, como é uma ciência social, ele tem que falar com pessoas, e as pessoas precisam entender o que está sendo falado. E tem que perder, evidentemente, o medo. E o medo a gente só perde quando tem confiança em quem está tratando com a gente. Então, quando você tem professores que lhe ensinam com parcimônia, e que, na verdade, não lhe ensinam, né? Eles são formadores. Então, quando você é formado por pessoas que têm essa habilidade, fica muito mais fácil de aprender o mundo. Agora, quando a gente tem dificuldades, porque o nosso formador também tinha dificuldades, isso aqui acaba virando um bicho-papão. Perdoe se eu tive que correr um pouco, mas é que a gente está avançando no horário e eu não quero... Não sou de não cumprir horário. Perfeito. Eu vou abrir aqui para perguntas, se alguém tiver. Eu vou te dar um depoimento. Se eu tivesse tido um professor de contabilidade como você, talvez hoje eu estivesse exercendo o meu bacharelado, porque eu sou contadora com CRC válido, mas nunca fechei um balanço. Eu enveredei para outros trabalhos justamente porque nenhum professor conseguiu me encantar tanto com a contabilidade quanto você me encantou agora em 1 hora. Né? Porque uma coisa que eu gosto muito é isso, eu acho que é esse ponto que eu gosto muito do trabalho que vocês estão promovendo, que é esse vínculo com as pessoas, que é o quanto um gestor pode se valer disso. Então, não é a contabilidade pela contabilidade, ela não pode se encerrar em si própria, né? Ela não pode se encerrar por si própria. Então, assim, o quanto isso pode estar realmente auxiliando. Porque você até colocou uma coisa certa, fechar balanço e bota um técnico. Na verdade, hoje em dia, até sistemas, né, Almir? Porque sim, alguns sistemas muito bem trabalhados fecham sozinho. Muito bem trabalhados, leem automaticamente, porque lê documentação hoje, até porque muita coisa hoje já transita digitalmente, meio digital, de um lado para o outro em meio digital. Então, colocar um sistema para gerar essas informações, isso aí a gente sabe, até porque essa foi a minha praia o tempo inteiro, gerar sistemas para fazer isso. Então, esse outro lado é que é bacana, né? É estimular o gestor, estimular quem vai ter um papel de gestão do seu negócio, e aí legal você falar, porque o negócio pode ser de uma pessoa ou pode ser uma big empresa. Perfeitamente. Você me dá a tela só um pouquinho depois? Antes de Fala, pode colocar, pode colocar. Ó, tem aqui um belo depoimento, a Rosimeire colocando um depoimento dizendo que teve a sorte de ter um professor como você, viu, Almir? Ela é uma querida. Rosimeire, parabéns para você.
Então, antes da gente abrir para as perguntas, a gente queria só fechar por que a gente montou esse trabalho, que a gente entendeu que esse trabalho é uma questão de sobrevivência. As empresas, para poderem sobreviver no mundo que está se abrindo para nós, elas têm que cair pesado no conhecimento das pessoas e também no conhecimento financeiro, no caso, no conhecimento contábil. Porque o mercado é muito competitivo, a gente está no meio de um fogo cruzado, a gente está no meio de derrubar para caminhar, e não é isso que a gente quer, né? A gente entende que a melhor maneira da gente se sobressair e se tornar de fato competitivo é aparelhando os gestores de forma estratégica para que eles possam ganhar o mundo por competência e não porque estão passando um quebra-mato que está destruindo tudo que vem pela frente deles, né? E a gente queria deixar para vocês somente um desejo nosso, para todo mundo que nos deu o prazer de estar aqui, uma vida de muita luz e abundância. E aí a gente está disponível para as perguntas. Vou massacrar o Almir, mas tudo bem. Eu sincero. Bem, Núbia, eu só tenho que agradecer o comentário que você fez. Eu sempre tive uma preocupação muito grande na qualidade de professor, de fazer com que o outro entendesse qual era o objetivo da disciplina, no caso, a contabilidade propriamente dita. Eu milito sobre custos, controladoria e entre outras, mas se não entender, se eu não me fizer entender, se a ciência não puder ser entendida com a parcimônia que ela merece, significa que a falha está em mim. Então, eu sempre me cobrei para fazer com que, no contato interlocutor e locutor, sempre houvesse um denominador comum que fosse chamado de entendimento. Enquanto a pessoa não compreende, é evidente que, por educação, ela acaba dizendo que concorda, etc., e aceita, e a proposta não é essa. Entender não é concordar. Entender é, agora eu sei para que serve e como eu posso utilizar para otimizar os resultados que se espera. Então, eu sempre vi o cenário contábil com essa ótica. E tive o privilégio de trabalhar com inúmeros colegas dentro da Fundação Getúlio Vargas, entre outros lugares, Católica de Santos, o FRJ, a USP, entre outras. E todos esses colegas, principalmente os das áreas correlatas e até às vezes antagônicas, se entusiasmaram e me entusiasmaram no sentido de deixar cada vez mais claro a maneira com que a gente trataria esse assunto e desmistificar essas questões. Então, hoje, eu acho que o grande culpado de as coisas não acontecerem somos nós que acabamos olhando com o nosso único viés, com a nossa única percepção, e quase sempre a gente esquece de ver com os olhos do outro. Eu costumo, às vezes, ser meio mal interpretado quando meus filhos sofreram um mega acidente e praticamente eu ia perder os meus 2 filhos. E num dos momentos mais complexos, eu pedi a Deus que acontecesse com eles o que lhes fosse melhor. É evidente que, no fundo, eu não os queria perdê-los. E é evidente que não os perdi, mas o mais importante é que a gente faça com que o outro sinta a melhor maneira possível. Porque, senão, fica muito fácil querer que o mundo seja exatamente do jeito que eu. E o mundo não foi feito só para mim. Foi feito para mim em uma sociedade. E como estamos num plano de provas e expiações, seria muita crueldade da minha parte querer que acontecesse só do meu jeito. Então, fazer os outros entender me parece que é o grande mérito nessa questão. E eu sou um lutador nesse sentido. Meus parabéns. Meus parabéns pela missão, por ter abraçado a missão. Muito obrigado. Quem tem alguma pergunta, só comentários aqui, né? Então, até agora já teve, deixa eu ler alguma coisa. A Rosimeire, que colocou, eu tive a sorte de ter um professor como você, Almir. Então, Rosimeire, se quiser abrir o microfone e falar isso direto para o Almir, talvez ele fique feliz de ouvir. A Sônia dizendo que adorou ouvir o Almir e a introdução perfeita da Sônia, e concorda com o meu depoimento, é verdade, né, Soninha? Eu tenho professor que nos encanta no que a gente está estudando e tem professor. Depoimento a introdução da Leonor, ouvir o Almir dizer que normalmente o contador faz a contabilidade para si próprio, adorei isso, porque eu nunca tinha ouvido essa afirmativa tão adequada, né?
e em vez de olhar o usuário da contabilidade, depois ele reforçou isso aí ao longo da explanação e ao final também. Então, muito bom, adorei. Eu também nunca tinha ouvido e nunca tinha tido essa percepção da contabilidade, como você falou. Então, concordo com você plenamente, parabenizo os três aí, né? E eu não lembrava que você era contadora, minha amiga. Pois é, minha amiga. Às vezes eu Muito esqueço também. legal. Então, agora, ouvindo, às vezes eu esqueço. Muito bom. Eu invejo. E aí, assim, a ouvir o Almir capacidade. falar agora, eu ficava assim, gente, algumas coisas É. fazem tanto sentido, né? É. Então, eu Ouvir tipo... falar e ter essa visão de números tão distinta, né, é invejável, porque eu realmente não consigo. Para mim, a contabilidade sempre foi assim uma coisa etérea, sabe? Apesar dela ser super objetiva, bem para mim sempre objetivo. foi uma coisa assim. Eu fiz o MBA de gestão estratégica na FGV, teve contabilidade executiva, alguma coisa assim, me Não parece foi que com o Almir, Empresarial. tá vendo? Não empresarial, foi isso, não foi Isso. comigo. Não foi Contabilidade empresarial, aprendi muito. E eu sou funcionária do Banco do Brasil aposentada e estudei também contabilidade no banco, mas não era com essa visão do Almir, né? Então, parabéns. Muito obrigada aí pelo Eu que aprendizado. agradeço o teu depoimento e, na verdade, não é uma visão do Almir. É uma visão sua, do Bita, do Luiz, do Jorge. É uma visão de nós todos, né? O depoimento que o Bita está Sim. dizendo... O Bita estava colocando um depoimento aqui que Tem 60 alguns... minutos enriqueceram de forma extraordinária o meu conhecimento dos temas ligados ao tema. Eu não imaginava essa abordagem fenomenal, o trabalho de vocês dois. Exatamente. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, né? Isso aqui é Tem uma aqui o soma de depoimento cada um. da Aurora também, você leu? A abordagem é muito Que boa. maravilhosa oportunidade assistir a estes depoimentos entusiasmados, primeiro da minha querida amiga Leonor e depois do Almir, que até me fez gostar da contabilidade e ver beleza nos números. Né, Aurora? Os números são assim, não dá para a gente fugir. Não dá pra Olha gente só fugir. que coisa, gente. Eu só tenho que agradecer. Para Portugal levar o Almir para apresentar para essa gente toda. É isso. Tem que levar para aqueles restaurantes que nós íamos, né, Aurora? Opa, olha só. Bita, você Abre está o nessa, hein, microfone, Bita? Aurora, se você quiser falar. Muita saudade, Leonor. Foi muito bom. Gostei imenso de vos ouvir. Foi maravilhoso. Oi? Foi muito claro, muito bem explicado, muito entusiasmado. Foi muito, muito belo. Muito belo. Muito bom. Obrigada. Muito bom. Eu que agradeço. E é disso que a gente vai trazer mais. Eu vou te dar a palavra. Quer falar, Luiz? Fala. Sim. Uhum. Primeiro, dar os parabéns aos nossos convidados. Excelente palestra, excelente colocação. Meus parabéns pela vossa apresentação. Eu queria colocar duas notas. E sendo a segunda uma questão que gostaria que abordassem. Primeiro é que vocês têm um desafio enorme, porque nós estamos a combater dois mitos, segundo eu percebi aqui. É o mito de que as pessoas não gostam da matemática e os números são frios. Ora, como é que eu vou explicar às pessoas que eu posso ajudá-las conhecendo melhor os números? As pessoas vão dizer, não, os números são frios, os números... A matemática nem quer saber. Então há aqui um mito que estão a tentar combater, não é? Por isso os meus parabéns e gostaria que me dessem algumas dicas como é que nós podemos desmistificar essa matemática fria. E o segundo mito, que é o mito das contas públicas. Isto é, acabamos de falar que de facto isto pode-se aplicar num pequeno empresário ou numa grande organização, mas, contudo, porquê ainda as pessoas esconderem as contas da sua empresa? Parece que estamos a fazer sei lá, um castelo, algo, ninguém que sabe das contas. E aquilo que o Almir me apresentou hoje, facilmente é possível desmontar uma empresa numa planilha de Excel. Exatamente isso. E então é isso, são dois mitos que eu estou aqui muito curioso
como é que vocês vão combater isso? E eu dou-vos os parabéns por essa aventura. Os meus parabéns. Na área de pessoas, antes que ele vá falar, porque ele vai falar muito bem, ele primeiro convenceu a mim que a gente conseguiria fazer esse trabalho. Porque quando ele propôs, vamos fazer um trabalho pegando as duas áreas, eu falei assim, meu Deus, eu não entendo nada disso, como será? Aí ele começou a me explicar, eu fui assistir umas aulas dele, e conforme ele foi explicando, a coisa foi ficando tão clara para mim, mesmo que eu ainda não saiba fazer, mas eu tenho clareza e certeza absoluta de por que eu preciso aprender. Porque eu não vou conseguir gerenciar uma empresa se eu não entender isso. Porque eu posso ser enganado, eu posso ser tripudiado, as coisas podem ficar escondidas, porque eu não sei o que eu estou lendo. É Fico isso, muito à Leonor. mercê dos outros. E o líder, gestor de pessoas estratégicas, não pode ficar à mercê dos outros. Ele tem que saber o que está acontecendo, até para ele entregar o melhor. Essa experiência que nós dois estamos vivendo agora, nessa consultoria, numa rede de escolas, está trazendo tanta luz, eu acredito que para ele também, para mim, muita, de que não tem mais outro caminho. Por isso que eu voltei ao slide, porque esse trabalho de trabalhar as duas áreas, uma ajudando a outra, né, é questão de sobrevivência. Pode ter, não quero, não faço, não quero, não tem mais como não querer, porque não tem espaço. Principalmente nesse momento agora, né, Leonor? Claro. Que muitas empresas não estão conseguindo sobreviver. Como é que eu vou dentro de... no caso de eu não ser estratégico da empresa, ser só uma liderança estratégica, mas não ser o estratégico da empresa, como é que eu posso defender que eu preciso daquelas pessoas para a empresa não naufragar se eu não entregar números? Então, a nossa proposta foi uma proposta muito ousada, pelo menos na minha parte, como psicóloga, né? Foi uma parte ousada, porque a gente estudou matemática na faculdade, mas é uma coisa mínima, né? Eu achei no momento ousado, porque a proposta foi dele, que tal a gente fazer isso, juntar as duas áreas? Aí eu falei, então tá, é um desafio, vamos mergulhar de cabeça nessa aventura. E está sendo muito fascinante, porque é como se, no caso meu, que eu sou representante assim, mais direto de quem lida diretamente com as pessoas, como psicólogo, né? Mas abre tanta possibilidade, gera tanta segurança, que eu falei, não tem outro trabalho para a gente fazer, porque tem que ser esse. É nesse trabalho que nós vamos entregar valor para a sociedade que vem daqui para frente. Porque eu não estou dizendo, eu nem sei se algumas outras pessoas já fazem isso, devem fazer, mas a nossa meta, o nosso caminhar está muito solidificado, porque agora eu não consigo ver de outra maneira. E ele também, como ele expõe, também tem muita leitura em cima de questões comportamentais. Então, um está aprendendo com o outro e a gente consegue formatar um caminho que, com certeza, vai ajudar muita gente. Muita gente. Olha, o que eu poderia dizer, Luiz, é o seguinte. Eu sempre aprendo mais do que leciono. Muito. E é evidente que o contato com os pares faz toda a diferença. Como eu sempre me preocupo em perceber o que o cidadão está entendendo e o que ele não está entendendo, toda vez que eu vou montar um relatório qualquer, ou vou coletar um dado, qualquer ele que seja, eu sempre procuro mostrar para quem está me cedendo este dado a importância da retidão na hora de fornecer o dado e ser honesto em dizer, eu não conheço esse dado, eu não tenho esse dado, e eu mostro a importância do dado para transformá-lo em informação. A via sacra é mais ou menos essa. O dado trabalhado vira informação. A informação sistematizada, altos e baixos, ela lhe confere conhecimento. O conhecimento, somado à experiência em diversos segmentos, lhe dá o chamado arcabouço para definir uma estratégia. Então, quando a gente desenha um triângulo, separa ele em 3 níveis, a gente costuma dizer que a diretoria está no topo, gerentes estão na média e os executivos estão na base da pirâmide. Isso tudo é um grande erro, né? Estar diretor não é ser diretor. Ninguém é diretor.
Todo mundo é executivo, que quando está diretor, está pensando a estratégia. E como não se pensa a estratégia toda hora, todo momento, estratégias são momentos, então você está diretor no momento que está desenhando a estratégia. No momento seguinte que você não está diretor, você pode estar gerenciando. E o que é gerenciar? Gerenciar é criar métricas de controle para verificar se a estratégia está acontecendo ou não. E quem é que promove tudo isso? São os executivos, porque são eles que fazem acontecer. Então, se eu não transformo todo esse cenário, se eu não desmistifico tudo isso, nossa, nós vamos viver um grande inferno. Nós falamos diversas línguas e na hora que temos um denominador comum para todo tipo de negócio, que é chamado de contabilidade, nós, contadores, ainda resolvemos dificultar para que os demais não entendam nada. Quer dizer, a gente cria um monopólio de conhecimento e acaba tumultuando a vida dos demais. E não é por aí. No passado, né, eu sou um ancião, mas no passado existia um curso chamado de Engenharia Financeira. Ele era um curso oferecido em 8 anos. O cidadão saía formado, depois de 8 anos em período integral, ele saía formado em Economia, Ciências Contábeis e Administração de Empresas ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele é um engenheiro financeiro. O que acabou acontecendo? Por culpa específica de muita gente da contabilidade, o pessoal da administração foi o primeiro que fugiu. Depois fugiu o pessoal de economia. E aí os 3 cursos começaram a se consolidar novamente em separado. Mas, na verdade, não tem como não ser multidisciplinar. Você já ouviu falar, quando um médico se apresenta, eu sou oftalmo, eu sou ginecologista, eu sou psiquiatra. Não, ele se apresenta como médico. Você já percebeu que o advogado não se apresenta, eu sou tributarista, eu sou civil, eu sou que não. Esse é o grande... E hoje estamos multidisciplinares por uma obrigação. O pós-pandemia, não existe o pós-pandemia. Por quê? Porque nós já estamos vivendo uma pandemia de conhecimento e de descontentamento socioeconômico no mundo que estávamos vivendo. Por quê? Porque nós não sabíamos trabalhar direito, não sabíamos conviver com a família direito, não conseguíamos conviver com o mundo escolar direito e nada de forma direita. E aí a pandemia fez o quê? Bom, então agora tu vai ficar na tua casa para se virar. E como teve muitos negócios sucumbiram a uma série de problemas, muitos desses mesmos negócios se reinventaram. Ou seja, nós temos uma capacidade inventiva muito grande. E por que não transformar tudo isso em dados que possam ser transformados em números e que possam ser lidos com essa propriedade? Porque nós somos pessoas, né? Eu posso dizer que a palavra amor nada mais é do que um produto de algumas variáveis. E se eu disser que o A é 1, que o B é 2, o C é 3, a palavra amor nada mais é do que uma multiplicação das letras em si. Falar é um ato. Então, quando eu transformo o código alfabético em código numérico e transcrevo isso, o computador consegue traduzir qualquer coisa para qualquer idioma, porque ele vai pegar o código específico e vai multiplicar. Então, tu percebe? É uma pura matemática. Uma matemática com uma lógica sistema que depende de dados colhidos. Ter os dados é o que a gente chama ter Deus no coração. Porque Deus é o maior banco de dados que nós podemos imaginar. E a gente não sabe quase nada sobre ele. Só das suas obras, né? Até uma coisa, Núbia, não sei se vocês perceberam, eu acho que perceberam. Essa parceria que a gente construiu de pessoas com contabilidade, com controladoria, com finanças, é uma aventura apaixonante. Pode embarcar com a gente. Amigos, eu não sei se vocês conseguem ver, mas é uma garrafa com água. Eu estou tomando água, não é vinho nem uísque, não. Tá? Não, a minha água até acabou também, meu café já acabou. Já tô... Mas a gente vai levar essa paixão para onde a gente estiver. É isso. É uma grande descoberta. E olha, então, vamos ser honestos, não é uma descoberta. Isso já está em nós todos. E cada um que está participando deste evento descobre coisas novas em si mesmo. Você é o próprio exemplo, Núbia. Você acabou de dizer que, nossa, comecei a ver números de outra forma. E, na verdade, eu só fiz o quê? Eu só despertei algo que já estava aí, algo que já existe em você. E você agora começa a olhar esse algo de outra forma. A Aurora disse a mesma coisa, a Sônia disse a mesma coisa, a Rosimeire Mafra se manifestou do mesmo jeito. Ou seja, é ter amor na hora de fazer o que fazemos e coloca esse amor no mundo dos negócios. Porque se não fosse por isso, né, nós precisamos do bem necessário para subsistir com dignidade. E se puder fazer isso, fazendo bem para os demais, não tem prêmio maior do que esse. Não tem.
Não tem. Então, gente, assim, já são 10h30. Claro que a vontade de continuar nessa conversa é enorme, mas o tempo realmente nos impede, né? Para você, 10h30, para nós, 18h30 ainda. É verdade, mas assim, já passamos meia hora do horário, né? É verdade. Para ser um pouco mais pontual. Mas foi um prazer enorme estar aqui. E eu acho que a gente tem vontade também, além da gente ter feito toda essa construção e ela ter um objetivo profissional, né, de trabalho mesmo, né, a gente tem prazer em passar essas coisas para vocês. A Núbia me conhece há muito tempo, né? A maioria que está aqui também conhece. E eu jamais poderia trabalhar, eu acredito que o Almir da mesma maneira, quem pensasse diferente, né, que não acreditasse no que a gente está construindo, né? Foi uma coisa meio que acaso não existe, que caiu no colo da gente e a gente resolveu assumir e tocar para frente. Excelente, excelente. E aí a gente... Então, assim, toda a nossa gratidão, né? O Luiz já começou agradecendo, eu também, assim, estou envaidecida de conhecer vocês e ter vocês aqui com a gente, e mais feliz ainda em saber que a gente vai ter uma jornada juntos, né, em função do treinamento que a gente vai estar começando a divulgar. Então, assim, tem muita coisa boa para a gente estar oferecendo, e Almir, esse ponto que você trouxe é o que nos move também, é algum bem maior, é alguma coisa a mais que a gente possa estar oferecendo para quem está no mundo, e que se a gente puder fazer um pouquinho, já valeu o fato da gente estar aqui, né? E eu também não acredito em acaso, eu também acho que a gente não está junto à toa. Então, a todo mundo que participou, nosso muito obrigada. Amanhã a gente vai falar de vendas, fechando aí a semana. Luiz, quer falar mais alguma coisa? Não, é só mesmo um profundo agradecimento à palestra de hoje, foi muito bom, e estou também um pouco ansioso em colocarmos toda essa vossa paixão, posso chamar assim, divulgar pelo mundo fora todo este trabalho. Muito obrigado. E muito obrigado aos presentes todos. Soninha, muito bom te ver, amiga. Muito bom te ver também, Luiz, saudade. Leonor, olha que coisa boa, e um Isso, prazer muito te conhecer, bom. Almir. Agora, eu perdi os minutinhos iniciais e não sei do que você está falando aí, de curso e tal. Depois, então, eu te conto, Você me conta, eu quero me inteirar. Conto. Na verdade, a gente vai divulgar, então eles montaram esse curso, né? Essa gestão de pessoas, gestão estratégica, conciliando pessoas e toda a parte contábil, financeira, então desmistificando isso tudo. E a gente, pelo Brasileiro Sou, a gente vai começar a promover isso, então... Ótimo, da mesma forma que a bom. gente vai voltar a falar sobre o nosso treinamentozinho de liderança. Então, assim, sim, gente... Sim, estou aqui aguardando. Coisa prometendo, vindo por aí. E já estou com o meu projeto lá da UERJ também preparando online, então poderemos fazer também. Então, é isso, minha querida. Tá? Gente, Leonor, Lília, Luiz, Rosimeire, Núbia, todo mundo que esteve aqui, professor Vitor, Jorge, foi muito bom. Leonor! Eu adoro aquelas nossas fotos de Óbidos. Nós fizemos um passeio a Óbidos delicioso, Óbidos e Nazaré. Uma chuva, um frio. Lília, muito obrigado pelo depoimento. Professor Jorge, Francisco, meu Bita querido, enfim, obrigado a todos, aos colegas presentes. Eu agradeço a Deus por ter vocês na minha vida e que Deus, nosso Pai, nos abençoe eternamente. Isso aí, gratidão a vocês todos pelo aprendizado. É isso, gente. Eu tô com uma dó de apertar o botão aqui. Foi lindo. Vocês estão percebendo, né? Que eu tô aqui, minha mão... Grande beijo para todos. Beijo, um abraço. Beijo, amanhã a gente se vê.